Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso coração, Senhor, já se inclinou na adoração a Ti, Senhor. Nosso coração tem uma expectativa de que o Senhor fale, continue falando, ministrando. Põe a Tua impressão, Senhor, no nosso coração. Produz em nós o fruto a qual a Tua palavra tem em si mesma. Que o Teu Espírito Santo use, Senhor, como instrumento para fortalecer, para estabelecer o Teu reino na nossa vida e naquilo que nós estamos fazendo, em nome de Jesus. Muito bem, queridos, eu gostaria de falar sobre o propósito eterno de Deus e sermos iguais a Jesus. Esse é o propósito de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, então, no livro de Romanos, capítulo 8, versos 28 e 29. O apóstolo Paulo escreve assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Gostaria de falar sobre o projeto, o plano de Deus para cada um de nós. Esse projeto foi o sonho de Deus, é o sonho de Deus, desde a eternidade. Esse foi o projeto de Deus quando Ele criou o ser humano, e sempre foi de ter muitos filhos semelhantes a Jesus, que expressem a sua glória nessa terra. Sempre foi, Deus quis ter filhos que refletissem a sua imagem, que pudessem colaborar com Ele, expressando a sua glória nessa terra. Esse foi o projeto de Deus, ter muitos filhos semelhantes a Jesus, para que eles expressassem a sua glória, a sua grandeza nessa terra. Só que há um problema aqui, irmãos. Muitos têm crido equivocadamente, e é uma mentalidade que se instalou na igreja cristã, de que a meta de todo cristão é o céu. Nós estamos aqui para caminhar para o céu. Essa é a meta de todo cristão. Então, nós somos salvos e agora estamos tentando segurar o que nós recebemos e viver assim, segurando para não pecar, para não errar, até que Jesus volte. Essa mentalidade é humanista, tem um enfoque humanista, porque ela faz com que a salvação do homem se torne o centro do projeto de Deus, e ela também é gnóstica, porque o gnosticismo diz o seguinte: esse mundo é mau, é ruim, esse mundo aqui vai ser destruído, etc. A Bíblia diz que o sistema do mundo é mau, mas o mundo que Deus criou é bom. Deus criou o mundo e diz: isso é bom. Deus é um Deus de bom humor, Ele diz: é bom, bacana, o que eu fiz é legal. Então, essa mentalidade egoísta, humanista e também gnóstica entrou na igreja em algum momento, e a gente então aguarda só a vinda de Jesus, o céu, e esse é o nosso projeto de vida. Esse é o nosso projeto, é o nosso plano. Nós fazemos confusão entre o evangelho do reino e o evangelho da salvação. O evangelho da salvação foi uma resposta de Deus à queda do homem. O homem errou, o homem pecou. Deus já tinha no seu projeto a salvação em Jesus. Deus, antes da criação, como Pedro fala, Ele já tinha colocado uma missão de vir resgatar esse homem através do sacrifício de Jesus, que foi falado aqui. Então, o evangelho da salvação é a resposta de Deus na queda do homem. Mas o projeto de Deus sempre foi fazer do homem a sua imagem e a sua semelhança. Gênesis 1:26.
A intenção do homem em criar o ser humano, a intenção de Deus em criar o ser humano, era fazer uma grande família, de muitos filhos. Esses filhos expressassem a imagem de Deus e expressassem a glória de Deus, a autoridade de Deus na terra. Nós sabemos que o pecado destruiu a imagem de Deus no homem, e nós sabemos também que o homem se tornou uma outra criatura. Não é mais o mesmo homem criado por Deus, mas é um homem morto segundo Deus, inútil para o propósito eterno de Deus. Esse homem não tem condições. Havia uma necessidade de um resgate. Então o evangelho da salvação é Jesus vindo, morrendo no nosso lugar, pagando os nossos pecados, e nos dando agora o início, ou a continuidade do projeto de Deus, que sempre foi ter muitos filhos, à imagem do seu Filho Jesus. Então, salvação não é um meio, não é um fim, é um meio, é um meio. A salvação é um meio pela qual nós chegamos ao fim, que é sermos a imagem de Jesus e refletirmos a sua glória nessa terra, estabelecendo o seu reino aqui. Por ser a obra de Jesus tremenda, maravilhosa, a gente corre muitas vezes o risco de fazer dela o fim. Mas é um meio pela qual Deus deu continuidade ao seu projeto nessa terra. A obra de Jesus não consistia apenas em buscar a redenção do homem, mas dar continuidade a esse projeto de restauração. Colossenses 1, 28. Então, preste bem atenção. Depois dessa introdução, não coloque a sua vida no piloto automático da salvação. Não ligue aí o piloto automático da salvação e diga-se bem, agora é esperar o céu. Pum, liga, e a sua vida então caminha para o céu. Não ligue, não conecte a sua vida no piloto automático. Aquilo que é propósito de Deus está no coração de Deus, que Deus tem no seu coração é um chamado, é uma vocação para todos nós. 2 Timóteo capítulo 1, versos 8 e 9, e Romanos capítulo 8, versos 28 a 29. Tá? Só estou citando porque esses textos já estão lá na página. Então, Deus nos chama para uma vocação, Deus nos chama para estabelecer o seu reino nessa terra. É mais do que a salvação. Salvação foi o meio, mas existe um fim. Então nós temos que, como Paulo orava pela igreja e quer orar a palavra, orem as orações que já deram certo. Há muitas orações na Bíblia de Jesus, de Paulo, de Pedro, e uma delas está em Efésios capítulo 1, verso 18, quando Paulo diz assim: sejam iluminados os seus olhos para compreenderem o propósito eterno, que vocês entendam, compreendam, seja revelado, descortinado dos seus olhos, para que vocês compreendam o propósito de Deus. Então, de uma maneira simples, nós definimos a vocação como um chamado, para a gente participar do propósito de Deus. Deus não tem espectadores, Deus tem colaboradores. Deus nos chama para participar disso, para sermos cooperadores no cumprimento do reino na terra. Então, aquele que recebe o propósito de Deus no seu coração, compreende o seu chamado e se torna um comprometido com essa vocação. Filipenses 3, 12 a 14. Se torna um comprometido com esse chamado. Entende que a vida dele não está esperando o céu. Ele está contribuindo com Deus, como cooperador, como Paulo nos chama, para estabelecer o seu reino nessa terra. E a gente deve andar de modo digno da nossa vocação, Efésios 4, de 1 a 3, e nos esforçar no sentido de confirmar esse chamado
2 de Pedro 1,10. Essa é a minha e a sua vocação. Foi a tarefa de Adão no início, que era ocupar e dominar. Essa é a tarefa de Adão: ocupe a terra, domine a terra. Essa é a vocação que Deus nos deu, e não mudou a vocação, não mudou o chamado. Deus quer estabelecer a sua imagem em nós para que nós ocupemos e dominemos. Na linguagem do Novo Testamento, ocupar a terra é anunciar e chamar, estabelecer o reino de Deus na terra. Então, nós estamos hoje no modo ocupação. Estamos no modo ocupação, fomos chamados para ocupar. Ocupar os lugares onde nós estamos estabelecidos. No emprego, na sua família, na sua vizinhança. Você está no modo ocupação. Trazer o reino para esses ambientes. Esse é o ofício apostólico. Trazer o ambiente do céu para um lugar. Preparar o ambiente para a vinda do Rei. E Pedro fala que nós somos como Cristo no seu caráter, mas também no seu poder. 1 de Pedro capítulo 4, versos 16 a 19, não vou ler. O Pedro está falando sobre amor. Deus é amor. Nós confiamos nesse amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Que amor que Pedro está dizendo? Não é o amor, qualquer amor, o amor que ele se deu por nós. Então diz, quem permanece nesse amor, ou seja, que conhece, que reconhece que Deus nos amou, mesmo imperfeitos, e Ele é amor. Esse amor nos aperfeiçoa para o dia do juízo. E dia de juízo não nos traz medo, porque nós sabemos o fim é a restauração, é Apocalipse 21, é a restauração de todas as coisas. Por isso o Pedro diz, está aperfeiçoado entre nós esse amor até o dia do juízo, para que nós tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele nesse mundo. Nós já somos como Ele nesse mundo. Nossos olhos precisam de uma revelação, nosso coração precisa de uma rendição, nossos ouvidos precisam ser abertos para entendermos a voz de Deus para cada momento da nossa vida. Então, nesse mundo nós somos como Ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo pressupõe castigo, e nós não vamos ser castigados. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele amou primeiro. Então, nós somos como Ele no amor. O reino é estabelecido no amor. Nós amamos as pessoas, nós abraçamos as pessoas, nós acolhemos as pessoas, nós saímos do nosso mundinho e começamos a experimentar o que o reino, o que Jesus experimentou, ao abraçar todos, ao receber todos, ao não julgar ninguém. Faça uma análise da abordagem que Jesus teve com aqueles que eram considerados os mais pecadores de todos. A mulher que tinha um fluxo de sangue, que tinha que ser rejeitada da sociedade porque ela era impura aos olhos dos religiosos e da lei. Jesus sente o poder saindo dele e curando aquela mulher, e trata ela como filha. Eu já falei sobre isso. Também, quando ele tem um encontro com Zaqueu, não há uma única palavra de Jesus a Zaqueu que discriminasse Zaqueu, ou que punisse Zaqueu, que exigisse Zaqueu algo. Zaqueu simplesmente, com amor, é constrangido a ele mesmo tomar decisões e ressarcimento. Ou é Jesus que trata aquela mulher pecadora como filha e a ergue
daquele terreno onde seria o seu campo de execução. Aquela mulher adúltera seria apedrejada, e Jesus a perdoa e dá a ela filiação: filha, vai, não peques mais. Mas também é um evangelho, nós somos iguais a eles no seu poder. João 14, versos de 11 a 14, Jesus está falando aos discípulos a respeito do Pai, do relacionamento dele com o Pai. Ele diz assim: creia em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará essas obras que eu tenho realizado, e fará coisas maiores do que eu tenho feito. Fará coisas maiores do que essas que eu tenho feito, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aquele que crê em mim fará coisas maiores, obras maiores, fará coisas maiores. Somos como Ele no amor e somos como Ele no seu poder. E nós precisamos entender, mudar nossa mentalidade, porque nós somos filhos. Nós não somos pessoas que não têm pai, órfãos. Nós somos filhos, filhos de Deus. João 1 fala que nós fomos transformados em filhos ao receber Jesus. Essa nova natureza de filho nos leva a reagir como filhos, não como órfãos. Há muito cristão agindo como órfão, tem inveja como órfão, tem mimimi como órfão, trata mal as pessoas porque não se sente amado, não se sente filho, é um órfão, reage como órfão, pensa como um órfão. O órfão pensa que ele tem a comida naquele dia, ele não vai ter mais comida, então ele come tudo naquele dia, e ele espera a comida, e não sabe se vai ter amanhã. Ele não confia no Pai, que o alimenta, que o trata. A nossa nova natureza de filho nos faz reagir como filhos. Gálatas capítulo 5 fala dos frutos. Pensar como filho, Filipenses capítulo 2, versos 3 a 12. Então, existem, irmãos, preste bem atenção, existem partes da fé que nós só vamos ter, receber, avançar, simplesmente pela compreensão da nossa identidade. Eu vou repetir. Tem partes da nossa fé, que nós vamos ter avanços na fé, em crer realmente naquilo que Deus nos prometeu, simplesmente pelo fato de nós compreendermos a nossa identidade. Precisamos de uma revelação, de um entendimento que somos filhos, não órfãos. Há momentos que o Pai, nosso Pai Celeste, está simplesmente querendo que a gente aprenda a receber como filho. A gente aprenda a receber não por méritos, não porque fiz coisas para agradar a Deus, não porque me esforcei ou fui tão bom esses dias que eu mereço alguma coisa de Deus, mas porque somos filhos. E o Pai sabe dar coisas boas aos seus filhos. Quando descobrimos quem somos, manifestamos o propósito pelo qual fomos criados. Isso é uma realidade. Nós não somos aquilo que nós fazemos, mas fazemos aquilo que somos. Chris Vallotton, ele disse uma coisa interessante. A grande mentira que a igreja inventou
foi que nós somos pecadores. Como é que é? A grande mentira que a igreja inventou é que nós somos pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8 diz: Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. Hoje nós somos santificados em Cristo Jesus. Nós pecamos, um acidente de percurso. Erramos às vezes, pecamos sim, precisamos confessar. Mas não somos pecadores. Paulo tratava a igreja assim: aos santos da igreja de Éfeso, aos santos da igreja de Filipe, aos santos da igreja de Romanos. Ele nunca escreveu aos pecadores da igreja. A grande mentira que a igreja produziu é dizer que nós somos pecadores. Isso cria uma identidade errada de quem somos. Somos filhos de Deus, lavados pelo sangue de Jesus. Somos santos em Cristo Jesus. Temos uma vocação e um chamado para exercer nesse mundo. Pecamos? Sim, não estou dizendo que não pecamos. Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós não somos pecadores. A Bíblia diz assim: aquele que vive na prática do pecado é o quê? Não conhece a Deus, não sabe quem Deus é, não é salvo. Quem vive na prática é pecador. Quem vive na prática não conhece a Deus, não conhece o amor de Deus, não se entregou a Deus, não foi lavado pelo sangue de Jesus, não ganhou uma nova natureza que é poderosa para vencer o pecado. Então, isso muda muito. Eu não estou mais preocupado em não pecar, mas estou preocupado em agradar o coração do Pai, em viver para o Senhor, em ter um relacionamento com Ele, em viver em comunhão com Ele, cheio de Deus, livre do pecado. Eu não preciso mais me preocupar com o pecado. A minha preocupação agora é a minha intimidade com Deus, meu relacionamento com Deus. Isso me faz ter nojo do pecado. Isso me faz não pecar. Então, nós ganhamos uma nova natureza. João 15, 14 diz que Jesus falou assim: não chamo vocês mais de servos, mas de amigos. Amigo de Deus. Temos agora uma identidade e uma intimidade crescente. Somos amigos de Deus. Nós participamos ativamente do reino de Deus nesse mundo. O amigo está atento a tudo. O amigo abre a casa a hora que você pedir. O amigo dá um cheque em branco para você. O amigo acorda de madrugada para te socorrer. O amigo faz coisas para você que poucas pessoas fazem. O amigo, Deus é nosso amigo, Ele nos chama de amigos. E Ele nos convida a participar ativamente do seu reino, para estabelecer o seu reino nesse mundo. A ousadia que só um amigo tem, que só um filho tem. Então nós podemos entrar nos lugares mais íntimos de Deus. Hebreus fala: nós temos um caminho novo e vivo agora para andar, para entrar na presença de Deus, nos relacionarmos com Deus. Um amigo invade os aposentos. O amigo conhece o coração e a intimidade mais do que qualquer outra pessoa. O filho conhece a sua herança. Ele não luta pela sua herança, ele conhece a sua herança, sabe que é dele. Então o reino de Deus se torna a nossa herança, o mundo se torna o nosso canteiro de obras. E a natureza geme, torce, diz Romanos capítulo 8, verso 9.
ele torce, não está escrito aí, Romanos 8:9, a natureza, ela criada, ela aguarda a grande expectativa da manifestação dos filhos de Deus, que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza espera uma reação dos filhos de Deus neste mundo. A natureza aguarda, geme, espera que os filhos de Deus se manifestem. Nunca mais, então, faça a obra de Deus sem o Deus da obra. Não precisamos ser ativistas, não precisamos cansar. O ativista cansa, o ativista abandona, larga a mão do arado, o ativista murmura, o ativista reclama. Marta e Maria. O ativista abandona, o ativista não quer saber mais do trabalho de Deus, desiste. Mas o filho, o amigo, o apaixonado, sempre supera qualquer outra em agradar a Deus. Nós precisamos reapaixonar por Deus, por uma busca de intimidade profunda com Deus. Nós precisamos ter consciência de quem somos, filhos e amigos de Deus. Trabalhar em sua presença é melhor que trabalhar por sua presença. Então, nós estamos no modo ocupação e nós precisamos antes do modo atualização. Esse celular, de vez em quando ele pede para atualizar, né? O seu celular também. Ele vai vir com coisas novas, ele vai vir com coisas para melhorar a sua agilidade, ele vai colocar coisas para te ajudar melhor. Nós precisamos entrar no modo atualização. Iniciei o dizendo que um Wi-Fi aqui celestial. E a presença de Deus, o louvor e a adoração, é a conexão onde nós podemos nos atualizar. Estamos no modo ocupação, estamos ocupando este mundo, estamos avançando neste mundo, estamos conquistando para o reino de Deus. Precisamos acordar para essa mentalidade, mas precisamos nos atualizar. Mateus 13, Jesus falando sobre isso, ele diz que as mudanças exteriores são fruto de mudanças interiores. Às vezes fazemos muitas coisas externas que cansam, que sufocam, que não vêm de um interior, de um encontro com o Senhor. E em Mateus capítulo 13, versos 10 a 15, os discípulos questionam Jesus porque ele fala em parábolas. Por que o Senhor fala em parábolas? E aí Jesus fala para eles assim: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Preste bem atenção, aos amigos, aos filhos, é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Quem? Os religiosos. A quem tem será dado, e esse terá uma grande quantidade. A quem não tem, até o que tem será tirado. Por essa razão eu lhes falo em parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo eles não ouvem e não entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam vendo, vocês não verão, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade. Eles ouviram e os seus ouvidos se fecharam, e também os seus olhos. Se assim não fossem, preste bem atenção, os ouvidos, os olhos e o coração estavam fechados. Se assim não fossem, eles ouviriam, veriam e seriam curados. Seriam curados. Então, ver, ouvir e coração são três palavras sempre conectadas na Bíblia. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Lembra desse texto? Há uma conexão.
O que nós vemos, o que nós ouvimos, dirige a nossa vida. Para onde você está indo? Quem está dirigindo os seus pensamentos? O que você enche a sua mente, os seus olhos, os seus ouvidos, estão dirigindo a sua vida. Se nós não estamos conectados a Deus, não religiosamente, tá? Porque os religiosos estavam lendo a Bíblia, orando e etc. Mas eles não podiam ser curados porque eles fecharam os olhos, fecharam os ouvidos e fecharam o coração para a revelação de Deus. E aí então eles são guiados por todos. O que está dirigindo a sua vida? O que você ouve, o que você vê, o que você sente, são tijolos que você está construindo a sua vida. Nós construímos a nossa vida naquilo que nós aceitamos como crença. Se você aceitou o fato de que você é um órfão, é um servo, no sentido, não daquele de servir como Jesus serviu, mas no sentido de escravo, de fazer coisas, é assim que você vai ser. Esse é o teu relacionamento com Deus. Quando você olha para Deus, você sente um órfão. Quando você olha para Deus, você se sente cansado. Você está cansado. Cansado da célula, cansado do seu ministério, cansado da sua família, se sente cansado do seu trabalho. Então, nós precisamos mudar nosso coração. Por isso que Jesus diz, arrependam-se, porque é chegado o reino. E arrependimento, já falamos aqui, tem a ver com mudança da mente. Precisamos entender quem somos. A nossa identidade nos leva a lugares que ainda não fomos. Então, estamos numa transformação. Então, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Porque nós estamos sendo transformados pelas decisões que nós tomamos. Nós estamos sendo remodelados em respostas às experiências da nossa vida. Então nós precisamos romper isso. O ambiente, a atmosfera, como um culto como hoje, mas todos os dias na sua casa, sozinho, no seu quarto, em adoração, em devoção a Deus, no seu quarto de escuta, onde você vai ler a palavra, vai internalizar aquela palavra, aquele ambiente do céu, faz com que você cresça e seja reformado. Mas aumente esse tempo durante o dia. Faça o reino entrar em todas as esferas do seu dia, das 24 horas do seu dia, porque até quando dormimos o Senhor dá. E o que você vai para a cama e como você ora, determina o outro dia, porque o dia começa à tarde. Revelação. O dia começa à tarde. Gênesis. O dia começava quando Deus visitava o homem. E ali trazia a instrução para o resto da tarde e na manhã seguinte. Deus vai nos dar e dar, irmãos, enquanto dormimos. Então ore, Senhor, me dê enquanto eu durmo. Porque é o momento que nós realmente estamos entregues. E a chave é um relacionamento com Deus. Estou terminando já. Uma intimidade com Ele. A presença de Deus é onde vai se manifestar mais intensamente a minha identidade. Onde eu e você somos melhor. A melhor versão nossa está na intimidade com Deus. A melhor versão sua está quando você está na intimidade com Deus. Então, a presença de Deus é onde a identidade como filho, como amigo, como sacerdote, como rei se manifesta.
onde descubro. Lembre-se que você está no modo atualização. E existe uma versão sua melhor quando você está na presença dele. Você é ativado. Há uma ativação na atmosfera da adoração e da oração. Eu fui ativado ali, enquanto eu estava adorando o Senhor. Quando nós adoramos o Senhor e oramos, somos ativados. A melhor da minha versão vem à tona. E é assim com você. Você encontra o seu melhor em Deus. É de fé em fé e de glória em glória. A vida do justo é como o sol que nasce e vai se tornando dia até ser dia perfeito. A nossa melhor versão está na presença de Deus. E há uma versão nova amanhã e depois da manhã. Porque é assim a vida do justo, de fé em fé, de glória em glória. É nesses momentos que Deus nos empodera. É nesses momentos que Ele nos dá direção e propósito. Tem muita gente fazendo coisa errada, tomando decisões erradas. Eu não digo em coisas espirituais, estou dizendo porque a sua vida é espiritual. Nos seus negócios, na sua família, no seu casamento. Há muita gente tomando decisões erradas porque não se empoderam da presença de Deus, de um relacionamento íntimo com Deus, que vai te dar direção e propósito para tudo. A gente não pode ficar impressionado onde nós chegamos até então. Olha, eu sou assim, eu sou assado, pelo tamanho do nosso prédio, mas nós precisamos ficar preocupados com o tamanho do nosso alicerce. É lá que as nossas preocupações, porque se o seu alicerce for curto, pequeno, raso, você está em maus lençóis. Então, para viver os projetos pessoais fora da influência do reino, eu vou te dar uma notícia triste, que está em 1 Coríntios capítulo 3, verso 12. Isso é palha, feno e madeira. E vai queimar. E não vai sobrar nada. Todos os seus planos, seus projetos, fora de Deus, fora do reino de Deus, para o reino de Deus, Paulo diz, é palha, feno e madeira, vão ser destruídos. Mas quando nós colocamos o que nós fazemos a serviço do reino, é ouro, prata e pedras preciosas, e elas vão ficar mais puras, elas vão ter mais eficácia. Adão, em plena comunhão com Deus, foi chamado para nomear a bicharada, as plantas, os peixes, e nome naquela época representava a natureza de algo. Então Adão deveria ajudar a definir a atribuição das coisas, dando nome a eles. E Adão, quando nomeava, dava definição às coisas. E uma das coisas interessantes, o J.B. Carvalho, numa frase de um livro que eu li, diz assim: cultivar a terra era produzir culto. Portanto, culto vem de produzir cultura. E cultura vem de culto. Ou seja, Deus nos chamou a participar desse mundo com o que nós fazemos. Você é um profissional na área de saúde, você é um advogado, você é um professor, você é um engenheiro, você é um funcionário, um vendedor. Deus te chamou para usar o que você é para o reino de Deus. E quando nós fazemos isso, ativamos coisas espirituais para o que nós fazemos. Então, o nosso chamado, o chamado de Deus para nós, é trabalhar nesse mundo. E Ele, como Pai, celebra
a maturidade dos filhos através do seu propósito e da sua identidade. Bill Bright, que é da Cruzada Estudantil e Cruzada para Cristo, e Lori Cunningham, que foi fundador de Jocum, almoçando juntos em 1975, Deus deu a eles coisas para eles repartirem uns com os outros. E no mesmo tempo, Francis Schaeffer, um teólogo apologeta que morava, já é falecido, morava em Labrie, ainda tem uma escola lá na Suíça. Eles receberam de Deus uma mensagem: a cultura é formada por 7 moldadores de mente. Eles chamam de montanhas, que fazem com que a sociedade aqui na cidade se torne cultura. E se nós conseguirmos influenciar cada uma dessas áreas para Cristo, nós ganhamos a cultura das nossas nações. E aqui estão as 7: negócios, governo, mídia, artes e entretenimento, educação, família e religião. Nós somos chamados para ocupar esses lugares e trazer o reino de Deus até eles. Nós somos chamados para influenciar essas áreas, para tomarmos as culturas, estabelecermos a cultura de Deus nesse mundo. Daniel fez isso na Babilônia, José fez isso no Egito. E onde estão os Josés, os Daniéis da nossa geração? Deus te chama, Deus te empodera, Deus tem uma vocação para você, para estabelecer o seu reino aqui. Você não foi chamado para guardar a sua salvação até que Ele volte, no sentido de que eu tenho que proteger, a minha vida é assim agora, eu vou viver algumas coisas e esperando a volta de Cristo. Você foi chamado para estabelecer o reino de Deus, segundo a imagem de Jesus, refletindo a sua glória e o seu domínio. Deus nos convida, Deus nos chama para essa verdade. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vá a uma pessoa que você não conhece aí, pergunta para ela: o que você faz? Se ela estiver desempregada, ore pelo desemprego. Mas o que você é? Que profissional você é? E ore profetizando sobre a sua profissão, que o reino de Deus será vai ser tomado, a área da sua vida será tomada pelo reino de Deus. Faça isso. Se mobiliza, por favor, sai do seu lugar, pode andar por aí, procure alguém, visitante, chegue perto do visitante, você, meu irmão, sai do seu gueto aí, vamos lá, ore, se você não creu nada, não precisa orar, mas se você creu, ore, e Deus vai te dar, em nome de Jesus, ore. Que Deus abençoe a todos, e a graça do Senhor, o amor de Deus, a comunhão do Espírito, sejam todos vocês.